de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2019 e é claro que é dia de Timão Universitário aqui na nossa Rádio Coringão. O programa que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo aqui da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Sim, estamos no ar em radiocoringão.com.br. Eu sou Alex Dinarte e junto comigo aqui nos estúdios da Rádio UNG em Guarulhos, o grande elenco do nosso Timão Universitário, composto por Rafael Salles, Bruno Oliveira, Elias Macedo e Vitor Rossi. Nos trabalhos técnicos, o maestro Marcos Floriano é quem dá o tom. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, o nosso Twitter aqui do Timão Universitário, @TimãoUni, @TimãoUni. Também no Instagram, @Timão Universitário, tudo junto lá no Instagram, @Timão Universitário. Tá aumentando o número de seguidores lá, hein? No Facebook, além da fanpage do Timão Universitário, facebook.com/Timão Universitário, siga-nos também lá na Rádio Coringão, claro, a fanpage da Rádio Coringão no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão, tá certo? Eu lembro a vocês, todos os ouvintes da Rádio Coringão, que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta através do site radiocoringão.com.br, também através dos aplicativos aí do TuneIn, do Radios.net, também tem o aplicativo da Rádio Coringão para quem tem o Windows Phone, que é o caso do Marcos Floriano. Ou seja, você só não ouve a Rádio Coringão se você não quiser, meu parceiro. Nós também estamos em gaviões.com.br/rádio, na Rádio Livre Gaviões, e todo sábado a partir das 18 horas no YouTube. É o YouTube da Rádio Coringão, rapaz, o canal da Rádio Coringão no YouTube, youtube.com/Rádio Coringão. Inscreva-se no canal ativando o sininho do Gil, o sininho das notificações, como sempre orientam o hoje operando a mesa de som, Gilvan Tunes Coimbra. Tome cuidado por aí, hein? Não vai apertar o botão errado, você já sabe o que vai acontecer com você. É isso aí, meu caro Gil. No Timão Universitário de hoje, lembrando a você, fiel torcedor corintiano, que você confere o Timão na mídia, o Campeonato Paulista. Hoje focalizaremos mais o Campeonato Paulista, né? A classificação do Corinthians veio no último domingo, frente ao Oeste, jogando em casa. Na última quarta-feira tivemos Ituano e Corinthians, vamos falar bastante desse jogo, além das participações dos colaboradores da Rádio Coringão, que falarão exatamente desse jogo contra o Ituano, e também falaremos das nossas perspectivas, do nosso prognóstico, olha que palavra bonita, prognóstico de Corinthians e Ferroviária, Ferroviária e Corinthians, quartas de final do Campeonato Paulista a serem disputadas a partir do próximo final de semana. Vamos falar disso no programa de hoje, além do quadro Fala Fiel, que é a voz da fiel torcida, aqui com a gente no comando do Vitor Rossi. O Eternamente em Nossos Corações homenageia o zagueiro Henrique. Mas não é o Henrique de hoje, não, é o Henrique Queixada, velho, da década de 90. Quem se lembra do Henrique, ou quem não se lembra do Henrique, vai lembrar aqui no quadro Eternamente em Nossos Corações. Também tem notícia do futebol feminino, tem notícia do basquetebol, tem notícia do futsal, grande notícia do futsal, inclusive, e também falaremos sobre o time que nunca perdeu, o time do Corinthians que nunca perdeu, o time dos portadores da síndrome de Down, comandados pelo professor Cleiton Monteiro, que no próximo sábado tem um torneio fantástico no Parque São Jorge, e daqui a pouco a gente vai falar também desta categoria, porque é Esporte Clube Corinthians Paulista, não é só campo, rapaz, não é só arquibancada, não é só futebol, não, tem muita coisa acontecendo no Parque São Jorge e você aqui no Timão Universitário fica sabendo, principalmente no Timão na mídia, no comando de Elias Macedo, que está no ar agora, meu caro Gilvan Alves. Alô, fiel torcida corintiana, aqui quem fala é o Casagrande, vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia.
Boa tarde, meu caro Elias. Boa tarde, Alex. Boa tarde, ouvintes. Vamos lá. Globo Esporte. Justiça de São Paulo volta a autorizar penhora da taça do Mundial de Clubes do Corinthians. Mas a justiça só penhora a taça de quem tem. É isso aí. Estadão. Carille pede à diretoria a compra de Avelar. É um dos mais regulares. Lance. Corinthians evolui e não perde há 10 jogos. E Extra. Fagner é convocado para substituir Daniel Alves, cortado da seleção. É isso aí, meu caro Elias. São as notícias aí da última semana, né? O Coringão na mídia aí. Bruninho, boa tarde, Bruninho. Quer falar alguma coisa dessas notícias Alex. Aí, meu irmão? Eu vou destacar aqui a evolução do Corinthians, né? Que não perde há 10 jogos. É uma marca importante, né? O Corinthians que vem crescendo nos últimos jogos, antes dos últimos 4 jogos, se não me engano, o Corinthians ganhava e não convencia, né? Ganhava de 1-0, tomava pressão do time de interior, dentro de casa, fora de casa, não importava. Hoje o Corinthians achou um jeito de jogar, que joga bem e consegue o resultado, acima de tudo, né? Então, assim, há 10 jogos que não perde, eu não sei não, hein? Tá chegando a fase decisiva, o Corinthians começa a crescer e eu acho que tem gente tremendo as pernas. Eu acho. Eu não acho, eu tenho certeza. Meu caro Rafael Salles, boa tarde, meu caro Rafael Salles. Algum destaque em cima dessas notícias aqui do Timão na Mídia? Boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria destacar sobre a diretoria, a compra de Danilo Avelar. Ah, claro. Uma questão que fica, e hoje no futebol brasileiro é muito difícil de ter, ainda as exceções é o amor à camisa. Sim. E a constante, a sequência de jogos, né, e de temporadas também no mesmo clube. E tá difícil de achar hoje em dia isso. Qualquer jovem promessa que aparece já vem algum time da Europa querendo levar para evoluir. Não, é fato, o Brasil hoje não tem o melhor futebol do mundo. O melhor futebol se encontra na Europa e todos os jovens querem evoluir e ir para fora. Mas com o elenco que o Corinthians está montando, é uma peça que vem se tornando importante. E caso seja feita a venda, o Corinthians vai sentir. É verdade. É importante. A manutenção do elenco é essencial, é fundamental para que um elenco faça um bom trabalho durante o ano. Meu caro Vitor Rossi, quer dar algum destaque sobre essas notícias aqui citadas no Timão na Mídia? Boa tarde. Boa tarde, Alex, e aos ouvintes. A do Extra, que menciona aqui o Fagner, que foi para a seleção. Ao meu ver, justíssimo. Com certeza, concordo contigo, viu, Vitor? O Fagner vem jogando muito, né? É uma regularidade, aliás, as duas laterais, né? Tanto o Avelar quanto o Fagner e também o próprio Michel Macedo, né? Que entrou na posição do Fagner, pelo menos no jogo de domingo, não sentiu nenhum tipo de pressão. Ontem também, aliás, anteontem, né? Na quarta-feira, o Corinthians jogou contra o Ituano, também não vi nenhuma crítica ou algum absurdo falando sobre o Michel Macedo. Então é um cara que a gente já pode contar ali para substituir o Fagner. É isso. Elias, quer dar algum destaque, cara? Você que citou aí, já falou as notícias, mas dá o seu destaque aí. Ia citar isso mesmo que você falou, né? Agora a gente vai poder acompanhar um pouquinho mais o Michel Macedo atuando, né? É verdade. Ontem no jogo contra o Ituano, eu vi uns lances, né? E ele pareceu bem seguro, né? Então acho que tá bem servido aí. E domingo foi bem, cara. Foi pra linha de fundo e tal, tentou até algumas jogadas, né? Então é isso mesmo que a gente quer ver, né? Jogador de potencial para fazer parte do grupo, né, Bruno? Não dá para ter um muito bom e outro muito abaixo. Muito abaixo, né? Exatamente. E o Michel Macedo é um jogador já rodado, né? O Avelar também. O Avelar tem 30 anos. Sim. O Michel Macedo foi campeão com o Atlético Mineiro da Libertadores. É mesmo? Foi. Lá naquela época ele era só o Michel. Michel. Aí daí foi pra Europa, virou Michel Macedo, aí primo volta do Elias. Primo do Elias. Por isso que o Elias elogiou ele. Claro, parentesco aí, ó. Isso aí se chama nepotismo. Dê a moral pra ele, aí Michel tá ouvindo aí, né? É isso aí, rapaziada. Esse é o Timão na Mídia, são as notícias aí diárias ou semanais que sempre vêm à tona na grande imprensa, e aqui no Timão Universitário a gente reverbera, tá certo? É isso aí, o Timão Universitário de hoje
vai falar principalmente sobre o Campeonato Paulista de Futebol em 2019. No último domingo, o Corinthians garantiu matematicamente sua classificação na fase decisiva do Paulistão. Com a vitória sobre o Oeste por 1-0, com o gol do lateral esquerdo Danilo Avelar, o Timão deu mais um passo rumo ao tricampeonato. Tradicionalmente, o Timão, tradicionalmente após os jogos, no domingo, o Fábio Carilli sempre dá entrevista, né? Mas no último domingo o Carilli resolveu não dar essa entrevista coletiva, acredito eu, por conta do falecimento do Diego, né? O menino que infelizmente faleceu no último domingo, né? Na arquibancada, infelizmente morreu, né, na Arena Corinthians. O menino foi socorrido para o Santa Marcelina, mas infelizmente veio a falecer. As nossas condolências, aliás, é uma condolência por semana agora aqui no Timão Universitário, né? Não tá fácil não, cara, mas as condolências é a família do rapaz e, claro, a família Pavilhão 9, da qual eu faço parte. Um salve a todos lá em Itaquera, na nova sede do Pavilhão 9. Mas vamos dar sequência aqui, antes de mais nada, né? Antes de continuarmos falando sobre o Campeonato Paulista, daqui a pouco tem o Fala Fiel, tem tudo sobre a partida de quarta-feira contra o Ituano e também a sequência decisiva do Campeonato Paulista contra a Ferroviária. Nós ouviremos o gol de Danilo Avelar, rapaz. O cara faz gol demais, é o artilheiro do Corinthians na temporada, por incrível que pareça. Mas quem narrou essa partida pela Rádio Coringão foi o nosso amigo Fábio Marcondes, que agora vem com o gol do Corinthians. Vai, Corinthians, vai a Rádio Coringão, vai, Fábio Marcondes. Macedo dominou, ajeitou, rolou, boa bola na ponta pro Jadson. Jadson segura, vai tentar de canhota, colocou na boca do gol no segundo pau, chegou fechando Avelar, a bola sobrou, não tem impedimento, rolou de novo na boca do gol, Avelar de cabeça! Na marca de 17 minutos de partida do segundo tempo, Danilo Avelar é a cabeça que balança a rede. Quando todo mundo achava que o Corinthians ia desistir da jogada, o Jadson foi persistente, chegou na linha de fundo, houve um novo cruzamento, ele bateu de cabeça o Avelar no contrapé do goleiro, mandou pro fundo do gol. 1 para o Corinthians, 0 para o time do Oeste. Fala, desabafa, conta o lance, Alex da Mata. Demorou para sair o primeiro gol do Corinthians numa ótima jogada lá do direito. Valeu pela insistência. O Pedrinho fez o domínio. O cruzamento açucarado ficou entre Bocelli, que não conseguiu fazer a finalização. O Bocelli insistiu e na sequência do cruzamento, Danilo Avelar. O Alisson ainda meteu a mão na bola, tomou cartão amarelo. Mas o que importa é que o Timão abre o placar na Arena Corinthians. Danilo Avelar, 1 para o Corinthians, 0 para o Oeste. Bonito, meu caro Fábio Marcondes. Narrando muito, aliás, agradecendo aí a moral da equipe da Rádio Coringão para com o Timão Universitário aí na transmissão do último domingo. Fomos bastante citados lá pelo Vinícius Lúcio, pelo Fábio Marcondes. Muito obrigado aí, rapaziada, pela moral de sempre. E aí, minha gente, meus companheiros de mesa, essa classificação do Corinthians, ela veio num momento bom por conta da fase do time, né? Bem como a gente já levantou aí no Timão na mídia, é um momento favorável, mas a classificação podia ter vindo antes, né, Rafa? Sofreu demais, né, cara? Chegou faltando uma rodada pra classificar e tal, perdeu muito ponto besta em casa, né? Com certeza, a gente vinha comentando isso em outros programas, né, que em alguns jogos em casa mesmo empatava, não conseguia a vitória, ou quando conseguia a vitória não convencia. Mas agora o Timão conseguiu, tá nas quartas de finais. E vamos ver a expectativa aí. A expectativa tá grande, né? Vem uma crescente, diferente do seu próximo adversário, que é o Ferroviário, que ele veio numa crescente, mas andou caindo. No último jogo perdeu, no antepenúltimo empatou. Mas vamos ver o que vai ser agora. Fala, Bruninho. Até mesmo o Santos, né? Complementando o comentário do Rafael. Até mesmo o Santos, que começou o campeonato muito bem, massacrando todos os times e agora tá tendo uma queda de rendimento.
o Corinthians cresce num momento importante da temporada, não só do campeonato, né? Porque é um momento que já encerra o campeonato paulista, já começa o brasileiro e começa embalado. Dá muita confiança pro time, né, nessa reta final e na Copa do Brasil, por exemplo. Então o Corinthians chega muito forte. Isso é importante, né? O cara, ele demorou ali para encontrar o elenco certo, correto, o time, os 11, né? Os 11 jogadores de jogo primeiro. Mas quando ele encontrou, ele conseguiu dar uma cara boa pro time e fazer com que o time crescesse no momento exato. E isso é muito importante, né? É verdade. Elias, foi difícil, mas beleza, agora pelo menos por enquanto, né? E essa ascensão do Avelar, hein, Elias? O que você consegue explicar isso aí, não? O Avelar, ele tava muito inconstante, né? Ele tava... O ano passado, o Corinthians ele sofreu por diversos problemas, né? Técnico, o elenco que não era muito qualificado, assim. Esse ano, o Carille, ele tá colocando o sistema de jogo dele, né? Ele tá, né, implantando, ele tá... implantando sistema que os jogadores estão conseguindo entender, né? E os jogadores estão conseguindo corresponder. E o Danilo Avelar é um deles, né? É um deles. Aliás, tem muita gente jogando bem no elenco em si, né? Isso. É isso aí. Corinthians e Oeste, 1-0 pro Coringão. Gol do Danilo Avelar, que você já ouviu aí na voz do Fábio Marcondes. Esse é o nosso timão universitário aqui na nossa Rádio Coringão, radiocoringão.com.br, toda sexta-feira, meio-dia, tá? Vai na hora do teu almoço aí, liga aí teu celular no aplicativo, acesse o site da Rádio Coringão, acesse a Rádio Livre Gaviões, e se você não ouviu o programa que vai ao ar toda sexta-feira, meio-dia, você pode conferir no YouTube a partir das 18 horas, todo sábado, tá lá no YouTube, lá o hashtag 4, hashtag 5, hashtag 6, vamos até, sei lá, Carlos Eugênio, vai contando aí que é tudo nosso, tá certo? É isso aí. Bom, para seguirmos em frente com o nosso timão universitário de hoje, o Fala Fiel perguntou aos ouvintes fiéis da Rádio Coringão qual é o principal destaque do timão até aqui no Campeonato Paulista. Está no ar o Fala Fiel. Fala Fiel! Fala Fiel! Fala Vitor Rossi! Vamos começar aqui, Alex, a participação dos ouvintes fiéis via Twitter. Temos o Daniel Farias, que ele é bem curto, ele disse apenas o Júnior Urso. Júnior Urso, bom destaque. Vamos seguindo aqui com o Thiago Otávio. Ele disse: Júnior Urso é o destaque, apesar que tem muitos jogadores se destacando dentro do elenco. Mas o Urso chegou agora e parece que está no Corinthians já faz um bom tempo. É verdade. Ele tá no Corinthians há bastante tempo, porque o cara nasceu corintiano, né? A essência não sai nunca de dentro do cara, né? É isso aí. Obrigado pela participação do Thiago Otávio, é isso? Exatamente. Segue aí, Vitor, por favor. O Robson Fernandes, mais um que foi bem curto aqui, disse apenas Júnior Urso. Tá vendo? Já são 3 votos pro Júnior Urso, velho. Já tá bem cotado aí na torcida, né? Jogando muito, né, velho? Vamos ver aqui o Eric Vinícius. Ele disse assim: como sempre, nos times do Carille, não temos um destaque individual, e sim o elenco todo. Poderia citar Sornosa como suas assistências, Gustavo, Ralf, Avelar e Fagner. Com a consistência defensiva, Cleison, que vem num crescimento absurdo, e Júnior Urso, que está num nível bem elevado. Sensacional. Qual que é o nome do ouvinte? É o Eric Vinícius. Bela análise, inclusive, do Eric aí. Foi sucinto e falou exatamente de todos os destaques. E é isso mesmo. O time, geralmente os times do Carille são equilibrados, né? Consegue tornar os jogadores regulares dentro do elenco, que quem entra faz a mesma função, tentando manter a regularidade, e quem tá no time ali de titular também não sossega, né? Porque se sossegar, perde a posição, né? Segue aí, Vitor, mais interações. Tem bastante hoje que eu sei, viu? Você não vai perder mais o trampo, tá garantido. Pô, semana que vem, semana passada, o cara falou pra mim, falou, vai mandar o moleque embora do programa. Eu falei, não, é brincadeira. É louco. Vai lá, Vitão. Vamos seguindo aqui com a Ana Lu Tomé. Olha, Ana Lu, minha parceira de resenha. Ela diz assim: temos vários destaques no elenco e de como o Carille está conduzindo. Mas quero destacar em especial o jogador Júnior Urso,
que teve uma rápida adaptação ao elenco e ao esquema do Carille. Júnior Urso tá com tudo. Não, tá com a moral. Inclusive, Ana Lu Tomé, um beijo pra você e pra todas as meninas do movimento Toda Poderosa Corintiana que completou 3 anos de existência nesta semana. Parabéns pelo trabalho e contem sempre conosco aqui do Timão Universitário. Ana Lu, minha parceira do Resenha da Rádio Coringão, que logo mais volta pro ar. Vamos só achar um pouquinho de tempo pra fazer o Resenha. Mais interações aí, Vitor? Temos mais. Aqui a última via Twitter, temos aqui o Pretocino. Diz aqui, Danilo Avelar, sem dúvida. Vem segurando as pontas muito bem, está evoluindo a cada jogo. Exatamente. Quem que ele destacou? Danilo Avelar, claro. Poxa, aqui a gente já falou bastante do Avelar hoje. Né? Avelar é o que os gols não fazem, né? Pois é. Vitor, tem mais interações? Tem via Instagram, é isso? Via Instagram, exatamente. Então vai lá no Instagram, cara, porque aí a gente já remata esse assunto aí da rapaziada da Voz da Fiel aqui no Fala Fiel do Timão Universitário. Vitor. Temos o Guinho, que diz que o Júnior Urso deu mais consistência ao meio campo. Verdade, 6 votos pro Júnior Urso. E contando. Andrius Lima diz aqui, na minha opinião, o destaque maior está sendo o Carille. Está conseguindo acertar um time limitadíssimo. Claro que o presidente acertou e muito nos reforços este ano. Porém, vemos que ter um bom elenco não é tudo. O professor está conseguindo reger a banda e fazendo os 11 jogar muito bem. Pouco a pouco, menos com a teimosia e sem escalar, que é a dupla de zaga que é sonífera. O Andrews aí é exigente, né? Mas eu concordo com ele, tem razão. O Carille é a peça, é o destaque, é a peça-chave do time, né? Tem comando, né? O time que tem comando joga bola, não tem jeito. Eu só discordo que é um elenco limitadíssimo, também, né? Assim, tem jogadores ali que são muito bons. Muito bons mesmo. Fala mais participações, Vitor. Aline Bueno. Eu também acredito que o Carille está sendo a peça principal para levar o time rumo ao título. Entrosado, o time a cada jogo, mexendo as peças. Não tenho acompanhado para dizer que o Corinthians tem um time para chamar campeão, mas está indo no caminho certo. É isso aí. A Aline, que é a nossa companheira de sala aí, que estuda com a gente, né? A Aline, não sabia que a Aline era tão corintiana assim, de acompanhar, né? Ela até se referiu, falou, poxa, eu vou mandar uma participação lá, bacana. Fiquei feliz aí da participação da Aline e, claro, de todos os nossos ouvintes fiéis aí da Rádio Coringão, que estão cada vez mais prestigiando o Fala Fiel. Aliás, agradecer também a Rádio Coringão, que compartilhou lá no Twitter da rádio, né? E é covardia, né? Tem muito seguidor, então a galera acabou participando com a gente bastante. Aí tem mais alguém no Instagram, Vitor? Temos sim. Temos aqui a Márcia Regina. Diz que realmente o trabalho do Carille é muito importante para a harmonia e entrosamento da equipe. Mas acredito que o Gustavo promete. É verdade. Mais um destaque aí pro Gustavo. Tem Sim. Mais alguém, Vitor? Temos Ixi, bastante. Então, velho, é o Vitor Universitário hoje, então. Graças aos nossos ouvintes. Não é verdade? O Vitor Show. Fala, Vitor. O Danilo Rô diz aqui, o Carille arrumou bastante o time, mesmo com o elenco fraco, na minha opinião. A gente já sabe que não é fraco, né? Um treinador que... Difícil trabalhar com um elenco fraquíssimo, né, velho? Não é tão fácil assim, não. Os resultados que vem tendo, 10 jogos sem perder. E por mais que seja, digamos, não seja um elenco nota 10, cara, se você tiver um elenco nota 5 hoje e conseguir transformar ele em 6,5, tá ótimo. Você vai conseguir resultados aí muito em conta, né? Dependendo da situação. Porque também não precisa exigir muito, né, Elias, atualmente no futebol, né? Isso prova que o elenco é forte, porque tá mesclando no decorrer dos jogos e os resultados estão vindos, né? Há 10 jogos sem perder e cada jogo tá mesclando um pouquinho, né? Fala, Bruninho. Assim, você pega o Cássio. Qual nota você daria pro Cássio? Média. Pô, o Cássio pra mim é 9. Qual nota você daria pro Fagner? Ué, o Provão? Não, assim... Não, é por aí, um 8. Um 8. Melhor lateral direito do Brasil hoje. Fácil. Sornosa hoje é um nota 7,5 ali. É mesmo. O Jadson. O Júnior Urso. O Ralf. O Gustavo. Ralf. Avelar. O Avelar também. Então acho assim, falar que o time do Corinthians é mediano, não dá. Não dá, mediano não dá. O time do Corinthians tem jogadores aí que jogaria. O Cássio, pra mim, jogaria em qualquer clube da Europa. Fácil. Tranquilamente. Então acho que é pegar um pouco pesado. E aí, Vitor, mais alguém?
Temos aqui as 3 últimas via Instagram. Vai lá. O Ed Cardoso diz aqui: a entrada do Júnior Urso mudou a postura do time. E é claro, nosso monstro sagrado Carille ajustando taticamente as melhores peças. Mais alguém? Temos agora as 2 últimas. O Yuri Campos diz aqui: como destaques individuais vejo o Júnior Urso e o Gustavo, mas sem dúvida o nome desse time é o Fábio Carille. Ele consegue propor um estilo de jogo diferente de acordo com o adversário e vem provando isso nos clássicos e partidas de mata-mata, tanto na Copa do Brasil. É verdade. O Corinthians foi muito bem nos clássicos, aí tem razão. Mais alguém, Vitor, para finalizar? Temos aqui o Fernando Oliveira. O Fernando Oliveira, Fernando. aqui, o Alex, ele destaca o mosquito. Pode crer. Ele destaca o mosquito. Mas mandar um abraço também pro Fernando, que manda um abraço para nós aqui do Timão Universitário. Muito obrigado, Fernando. Fernando Mosquito vai ficar teu apelido agora, Fernando. Será que ele tem algum parentesco com o mosquito? O que ele fala aí do mosquito? Ele só diz aqui que o destaque dele é o mosquito. Ah, então tá bom, então tá ótimo. Inclusive eu concordo com esse apelido. Não tem nada de Gustavo, não. É mosquito, velho. Tem que ser mosquito. Só pelo nome ele merece um destaque. É claro. O futebol raiz, né? Não, tem que ser, pô. Chega de nome e sobrenome. O cara tem. Jogador de futebol tem que ter apelido, pô. É isso aí, meu caro Vitor Rossi. Esse foi o Fala Fiel. Fala Fiel que ficou mais longo que o Provão. E aí, mas é isso aí, é sempre bom. E é essencial a participação do ouvinte fiel da Rádio Coringão aqui no nosso Timão Universitário. Independente se tiver 80 participações, nós vamos ler. Não importa quanto tempo que nós fiquemos aqui tomando conta dos estúdios da Rádio UNG na Faculdade UNG em Guarulhos. É isso aí. Na sequência do nosso Timão Universitário, vamos falar da vitória corintiana fora de casa na última quarta-feira. O Corinthians foi a Itu e venceu novamente por 1-0. Novamente com gol de Danilo Avelar e garantiu o primeiro lugar do seu grupo com 21 pontos. É isso aí. Desta vez, Fábio Carille falou sobre a dificuldade em preparar o time, pois as datas dos jogos da próxima fase contra a Ferroviária ainda não tinham definição. Como nós precisamos informar, na verdade, o Corinthians enfrenta a Ferrinha de Araraquara lá na Arena da Fonte Luminosa no próximo domingo às 19 horas, no jogo de ida, e o jogo de volta será em Itaquera na quarta-feira, dia 27, às 21 horas e 30 minutos. Antes da nossa análise desse jogo de Ituano e Corinthians, vamos à palavra do técnico Fábio Carille. Fala, comandante Carille. A questão do Pedrinho e de outros jogadores que eu tirei hoje, a gente não tem a confirmação se o jogo é sábado ou se é domingo. Isso é ruim até para planejamento. A gente vem de uma sequência falando do nosso próximo adversário que jogou sexta, quarta e agora vai jogar sábado ou domingo. Então a gente vem de quarta Ceará, domingo Oeste, quarta Ituano, para talvez já jogar sábado, né? Então tivemos esse cuidado de também vir com uma equipe forte aqui para buscar o resultado e trazer a vantagem de fazer a segunda partida em casa. Então por isso a escolha do Pedrinho ficar fora, mas está sendo um jogador crescendo muito na parte tática também, né? E também por isso a escolha desse time hoje. É isso aí, comandante Fábio Carille. É o Corinthians vencedor mais uma vez. Concordo com o Carille aí no início do áudio, né? Falando sobre essa indefinição. Ô, Federação Paulista de Futebol, vamos acelerar esse processo aí, cara. Vocês precisam, sabe? As datas precisam estar certas ali no calendário. Todo mundo já sabe, né? E ficou essa enrolação aí. Só saiu hoje, perto do meio-dia, essa definição. Repetindo aqui pra audiência rotativa do rádio, como diria aquele outro apresentador. Dia 27 não. Dia 21, é isso? Domingo? Não, dia 21 não. Vocês estão ficando mal. Hoje é 22, sexta-feira. 24, domingo. Tem nada de 21, eu que tô enxergando muito aqui. Dia 24, domingo, às 19 horas, na Arena da Fonte Luminosa, na aprazível Araraquara. O jogo de ida e o jogo de volta na quarta-feira, dia 27, às 21h30, na Arena Corinthians em Itaquera. Antes de darmos sequência à análise da última partida frente ao Ituano, ilustraremos com a bela narração do conselheiro Richard de Paula da Rádio Coringão em mais um gol do artilheiro Danilo Avelar. Vai Rádio Coringão, vai Corinthians, vai Richard de Paula! Vem o rebote, a bola com o Rove, ameaçou, bateu sobre a bola com o Rove, deu uma bela cavadinha, levantou ali, dominou o Pedrinho, centrou ali a bola dentro da área, Avelar de ombro! Avelar! Gol!
time do Povo! Foi dele! Danilo Avelar! Após uma cobrança de escanteio do menino da base, o Oia cruzou, a bola desviou, sobrou a bola com o Pedrinho, outra cria da base, ele jogou a bola para Avelar na sua categoria, ele joga o corpo de ombro, bate no ombro dele, bate nas costas e vai morrer no fundo da rede do goleiro Pegorari. Agora o time do Povo faz 1-0 no placar, o time do Povo vai ganhar o jogo aqui, tu, Gustavo Maciel. Vai ganhar, e tudo começou com uma tentativa de chute pro gol do Ralf, que foi travado e a bola caprichosamente parou no pé dele. Ele deu uma invertida enjoada pro Pedrinho, que dominou e cruzou. Facinho pro Avelar. Botar no canto oposto do Pegorari, abrir o placar para o Timão. 1-0. Teve um monte de gente que falou, hein, que o gol seria do Danilo Avelar. Gustavo Maciel, a voz do Gustavo aí nas reportagens e a narração perfeita do nosso conselheiro e amigo Richard de Paula na Rádio Coringão. É isso aí, gente. Bom, para esse jogo de ontem, de quarta-feira, perdão, a gente não tem lá muito o que falar, né? Um jogo que o Corinthians já estava classificado, né? Mas como é tradição aqui no nosso time universitário, vamos lá, vamos analisar o desempenho individual de cada atleta do elenco corintiano. Está no ar o nosso Provão, meu caro Gil. Provão. Eu também sou Corinthians, como diz a vinheta. E é isso aí, é o Provão no ar, mandando um abraço pro Vampirão. Vampirão, comédia. Bom, no gol, como sempre, né? O Cássio tá um zoião, velho. O Cássio nem em jogo que não vale muita coisa não deixa o Walter jogar. Mas é assim que é. O goleiro não pode deixar o outro ficar aí na bota, não. Mas antes da gente dar cada um a nota aqui do goleiro Cássio, o áudio do Fábio Carilli falando aí dos 400 jogos do goleiro Cássio Ramos no gol do Corinthians usando a camisa 12. Por gentileza, meu caro Gil, o áudio do Carilli falando do Cássio. Começando pelo Cássio, para você ficar tanto tempo num clube assim e atingir um número desse, você não tem que ser só bom goleiro. Você também tem que ter caráter, tem que ser homem demais para assumir a responsabilidade, para chamar a responsabilidade, e ele tem feito isso. Acompanhei praticamente toda a trajetória dele, só esse meu período na Arábia que não. O único ano ruim do Cássio foi 16, e ele é sabedor disso. Mas 12, 13, 14, 15, 17, 18 e agora sempre mantendo uma regularidade. Um jogador que cresce principalmente nos momentos decisivos, que pega a bola do jogo. Então o número não é só ser bom goleiro, é também ter outras virtudes para ficar tanto tempo num clube desse tamanho. E dando uma moralzona pro Cássio. Tua nota do Cássio já, Bruninho, por favor. Minha nota do Cássio, 8,5. E aí, Elias? 8, fez grande defesa ontem. E aí, Rafa? Nota 8 também, para consagrar os 400 jogos. 7,5 pro Cássio aqui. Michel Macedo, Bruninho? Michel Macedo, nota 7. E aí, Elias? Vou com o Bruninho, 7. Rafa? Nota 6,5. 6,5 também aqui pro Michel Macedo, que guardou bem a posição do Fagner. E vai jogar, né? Porque o Fagner tá na seleção, então vai jogar aí os próximos jogos, principalmente a fase decisiva. O zagueiro Marlon que jogou, Bruninho. O zagueiro Marlon, vou dar nota 7 pra ele também. Fala, Elias. Não comprometeu. 7,5. E aí, Rafa? Nota 6,5. Assim como o elenco vem numa crescente também. Exatamente, 6,5 aqui também pro Marlon. E o Henrique, Bruninho? O Henrique acertou uma bola na trave de cabeça, não foi? Foi. Foi. Nota 7 também. E aí, meu caro Elias? 7,5 pro Henrique. Nem eu tô acreditando que eu tô dando essa nota pra ele. E aí, Rafa? Nota 7, só pra ele não ouvir e levantar muita moral. Eu dei nota 6,5 aqui pro Henrique, a dupla de zaga bem regular. E o Danilo Avelar, antes da gente falar as notas aqui, cada um dá a sua nota individual, o Carilli também, claro, deu uma moral monstruosa aí pro nosso Danilo Avelar, não é isso, meu caro Gil? Vai ser um pedido meu,
luta, ainda não sentamos para conversar, estamos muito envolvidos com essa parte final, a gente tem um prazo para isso, mas com certeza vai ser um pedido para que isso aconteça. Muitas vezes se pensa na questão de Arana e de Sid Clay, enfim, jogadores que já passaram aqui, que tiveram uma história, porque muitas vezes tem que pensar no futuro. Idade, o Avelar está indo para 30 anos, né? No começo não se falou, porque a gente tinha o Carlos na seleção, que é um jogador também que tem muito para crescer e que já fez bons jogos aqui no profissional, né? Mas em relação ao Avelar, vai ser um pedido meu para que ele continue. É isso aí. E a nota do Danilo Avelar, meu caro Bruno? A nota do Danilo Avelar, hoje é #FicaAvelar, nota 8,5. Fala, Elias. Pro Avelenda, 8. E aí, Rafa? Avelenda. Tá vendo? Nota 8 pro Avelar. Eu também dei nota 8 pro Danilo Avelar, dono da posição. E na cabeça de área jogou o Ralf, não é, Bruno? Qual a tua nota pro Ralf? Nota pro Ralf, 7,5, vai. E aí, Elias? 7,5 também pro Ralf. Rafa? Nota 7. Nota 7 também pro Rafa. Você copiou um bagulho de mim, hein, mano? O Richard jogou aí de segundo volante na quarta-feira. Bruninho, tua nota? Nota 7 pro Richard. E aí, Elias? 7 pro Richard também. Rafa? Nota 6,5. Eu dei nota 7 aqui pro Richard. E o Jadson, voltando aí na titularidade, né, Bruninho? Tua nota do Jadson na partida de quarta? O Jadson foi bem, pô. Ele voltou e se apresentou muito pro jogo. Nota 7,5. Aliás, antes de passar pro Elias, a tua nota também do Fabrício Oia, que substituiu o Jadson aí no segundo tempo. Sim, se não me engano, o Fabrício Oia participou do gol, não foi? Foi. Do Corinthians, então eu vou dar nota 7 pra ele. E aí, Elias, tua nota de Jadson e Oia, que enfim tá no profissional. Isso. Jadson, 6,5 e Oia eu vou dar 6 pra ele. Fala, Rafa, tua nota dos dois. Nota 7 pro Jadson e nota 7 também pro Oia. Fabrício Oia. Eu dei 7 pro Jadson e 6 pro Fabrício Oia, que enfim virou profissional. Pô, para de jogar copinha, Fabrício Oia. O Ramiro foi titular também do time na última quarta-feira. Tua nota pra ele, Bruninho? Nota 6,5 pro Ramiro e já emenda do Pedrinho? Sim, por favor, o Pedrinho que entrou no lugar dele. Segue 6,5 também. Elias? 7 pro Ramiro. Vou dar 7,5 pro Pedrinho, que foi ele que cruzou no gol do Danilo. Verdade. 7,5. É um das maiores estatísticas aí de passe também do Corinthians, é o Pedrinho, né? Nesse 2019. Isso. Pedrinho voltando aí à sua regularidade. Fala, Rafa, tua nota de Ramiro e Pedrinho, por favor. Nota 6 pro Ramiro, ali a posição onde ele se destacou no Grêmio, mais puxado pra direita. Isso. Tá ainda um pouco apagado, mas nota 6. E o Pedrinho precisou de pouco tempo pra mostrar alguma jogada, né? Nota 7,5 pra ele. Eu dei 6,5 pros dois aqui, tanto pro Ramiro quanto pro Pedrinho. E o Cleison, meu caro Bruno Oliveira? Vou dar nota 6,5 também pro Cleison, vai. E aí, Elias? 7 pra ele. Teve um lance lá que ele matou no peito. E o goleiro fez uma grande defesa. 7 pra ele. Certo. E aí, Rafa, tua nota do Cleison? Nota 7. Eu dei 6,5 aqui pro Cleison. Lá de centroavante jogou Mauro Bocelli. Bocelli, tá? Como se falasse com C. A gente aqui no Brasil tem que respeitar, assim, o cara pediu pra ser chamado exatamente desse nome, é desse nome que você tem que chamar. Já tem muita gente da imprensa aí que continuou falando com a letra Z. Respeita o nome do cara aí, que é Bocelli. Mauro Bocelli jogou de titular. Mosquito não. Mosquito é outra parada. O Mauro Bocelli jogou e depois entrou Wagner Love no lugar dele. A nota dos dois, por favor, Bruninho. 6,5 pros dois. E aí, Elias? 6 pro Bocelli e 7 pro Wagner Love. Perfeito. E aí, Rafa? 6 pros dois. Eu dei 6 pro Mauro Bocelli e Bocelli. Falei errado? Desculpa, Bocelli. E o Wagner Love, eu dei 6,5 aqui para a atuação do Wagner Love. Aliás, um dos melhores jogadores, também a gente não citou aí na regularidade, né? O Wagner Love também entra e joga muito. É isso aí, esse foi o Provão aqui no nosso Timão Universitário, aqui na nossa Rádio Coringão, radiocoringão.com.br, para darmos sequência à análise desse resultado obtido fora de casa pelo Campeonato Paulista.
temos, como já é de costume, a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, equipe de Ginaldo de Vasconcelos Filho e de Alex da Mata, o moço de Sorocaba, conosco na tarde de hoje para falar sobre o jogo contra o Ituano, a repórter Aline Dias, o comentarista Wagner Hiroi, o repórter Gustavo Maciel e o apresentador e meu amigo Vinícius Lúcio. Solta o som. Boa tarde, ouvintes do Timão Universitário. Meu nome é Aline Dias, sou repórter da Rádio Coringão e vim falar um pouquinho sobre o último jogo do Corinthians, quarta-feira, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, que foi um jogo bem movimentado, bem disputado, mesmo com o Corinthians tendo um pouco mais de vantagem. E vou dar destaque ao Cássio, que vem atuando muito bem nos últimos jogos, Pedrinho, que entrou bem também, mesmo jogando o segundo tempo, Bozelli, que tá quase ali fazendo o gol dele, a gente tá mais ansioso que ele para sair esse gol. E Danilo Avelar, acho que eu não preciso nem falar nada, né, que foi de criticado a ídolo da torcida corintiana. E eu acho que nessa fase que o Corinthians tá, com 10 jogos invicto, vindo de uma temporada passada ruim, desacreditado, agora pegou no tranco e tá confiante. E acredito que pode vir o tricampeonato esse ano. Oi, aqui é Gustavo Maciel, mandando um forte abraço a todo mundo ligado na Rádio Coringão, no Timão Universitário. Ontem o Timão foi no estádio Novelli Júnior, em Itu, enfrentar a equipe do Ituano pela última rodada do Campeonato Paulista. O Timão venceu por 1-0, garantindo assim a primeira colocação no Grupo 1. Olha, o Coringão até que começou bem. O jogo estava pegado, muito disputado, o Ituano também precisando do resultado para garantir o primeiro lugar, mas depois ficou meio morno, meio para baixo. O primeiro tempo acabou bem fraquinho, um jogo até que podemos dizer ruim. No segundo tempo as equipes voltaram mais ou menos da mesma forma, mas do meio para o final começaram a entrar um pouco mais no jogo. Após as alterações, o Corinthians melhorou bastante e quem diria, hein, mais uma vez, depois da entrada do Pedrinho, ele acabou cruzando a bola na cabeça do Danilo Avelar, tão contestado, tão criticado pelo público. Danilo Avelar marcando seu 6º gol com a camisa do Corinthians, acabou dando aí a vitória para o time de Parque São Jorge, a vitória que garantiu o primeiro lugar no grupo C do Campeonato Paulista para o Corinthians, fazendo assim com que o Corinthians leve vantagem de jogar em casa o segundo jogo contra a Ferroviária de Araraquara na próxima semana. Coringão foi bem, poupou vários jogadores. O Bozelli sentiu uma pequena lesão, o Bozelli sentiu uma dorzinha, um incômodo na parte posterior do joelho, por isso o Carille acabou o tirando do jogo, mas provavelmente já deve contar aí com o Gustavo, o retorno do Gustagol para o jogo de domingo contra a Ferroviária de Araraquara. É isso, um forte abraço para todo mundo, e com mais notícias a qualquer momento aí para o Timão Universitário. Eu sou Gustavo Maciel, forte abraço para todos, tchau, tchau. O Corinthians acumula 3 vitórias seguidas com um fator em comum. Fábio Carille mexe no time e sai a marcação do gol. Contra o Ceará o jogo estava empatado em 1-1, estava difícil. O Fábio Carille tirou o Bocelli da área, colocou o Wagner Love na área e aí o Wagner Love, que deixou de ser ponta e virou centroavante, marcou o segundo gol, desempatando a partida. Contra o Oeste, o Fábio Carille colocou o Jadson na partida. O Jadson começou a jogada do lance do gol, o gol do Danilo Avelar. E contra o Ituano, o Fábio Carille colocou o Pedrinho e na segunda jogada o Pedrinho já também fez o cruzamento para o Danilo Avelar marcar o gol. Ou seja, o Fábio Carille está tendo a leitura certa do jogo, mexendo na hora certa e colocando os jogadores certos de acordo com a característica que tem cada jogo. Ou seja, ele não está fazendo as alterações iguais. Ele está colocando os jogadores de acordo com a necessidade e está tendo muito êxito. Mas não é sorte, é competência. E eu vejo que o Fábio Carille está fazendo 2 jogadores ganharem muita confiança nos últimos jogos. O Danilo Avelar, esse desde o jogo contra o Palmeiras, e o Pedrinho, mais recentemente aí nos últimos 3 jogos, desde o jogo contra o Ceará, que aí o Santos, que o Pedrinho estava fora contra o Ceará, que o Pedrinho voltou a jogar bem, voltou a ser aquele jogador preparado para enfrentar a defesa adversária de uma forma objetiva. Não apenas para driblar, mas principalmente para fazer a jogada ter uma conclusão, ter uma objetividade. Então, o Fábio Carille é um técnico que está fazendo em 2019 o mesmo que fez em 2017, ou seja, a possibilidade do final da história ser
igual é muito grande o título, mas vamos caminhando passo a passo. A questão é que em 2017 ele pegou um time desmontado, um time que ainda sofria o impacto da saída do Tite e um time que ainda estava se remontando por causa das modificações e por causa das adaptações ao estilo de trabalho de um técnico. E o Fábio Carille agora volta. O Corinthians ano passado teve os mesmos problemas com técnicos que não deram certo no segundo semestre após a sua saída, o Osmar Loss e o Jair Ventura. Aí o Fábio Carille ganha um monte de jogador. Tem que montar o time praticamente do zero, porque é um monte de jogador que ele não conhecia, um monte de jogador que não fazia parte do elenco, ou que fazia parte do elenco, mas ele não tinha trabalhado no ano passado, como é o caso do próprio Danilo Avelar, e ele vai inteligentemente fazendo os testes. Tá certo que o Corinthians teve alguns tropeços no caminho, como por exemplo, perder pro Red Bull em casa, apesar de que o Red Bull é o melhor time do campeonato, mas perder em casa foi frustrante, perder pro Novo Horizontino, empatar com o São Bento, que foi rebaixado, mas mesmo assim o Corinthians teve a ascensão no momento certo, graças à inteligência do treinador, à visão do treinador de fazer os testes certos, escolher os jogadores certos a partir do momento que ele precisava efetivamente ter os seus titulares ou então a sua equipe base. Hoje nós sabemos, por exemplo, que o Danilo Avelar está muito melhor do que o ano passado, que o Júnior Urso é indispensável como volante, que o Sornosa é indispensável como meio armador, o Jadson está voltando a ser aquele jogador também primordial, então fica aquela dor de cabeça se ele vai ter Sornosa e Jadson juntos, ou se ele vai voltar a ter o Sornosa como titular e o Jadson como reserva de luxo. E lá na frente, claro, Wagner Love, Bocelli e Gustavo, os três sendo muito efetivos e deixando o treinador com aquela pulga atrás da orelha. Vai colocar 2 jogadores desses 3 juntos? Vai colocar só o Gustavo, que é o artilheiro da equipe, que é o que está tendo desempenho mais regular? Ou vai deixar, por exemplo, Pedrinho e Cleison abertos com um jogador de referência na área? É uma dúvida que, com certeza, ele terá gosto de tirar nos próximos dias até o duelo contra a Ferroviária. Aqui é Wagner Herói, comentarista da Rádio Coringão para o Timão Universitário. Boa tarde, amigos do Timão Universitário, Alex Dinarte, meu parceiro. Estou aqui para falar de Corinthians e Ituano. Estivemos lá na última quarta-feira em Itu, acompanhando o Corinthians, acompanhando o time do povo. O Timão entrou com um time misto, entrou com um time mesclado. Carille aproveitou que já estava classificado e com a primeira posição quase garantida para fazer algumas mexidas e também com os jogadores. Gostei bastante do zagueiro Marlon, gostei bastante da volta do Jadson. Jadson jogou muito bem, fez bem ali a função de meia. Gostei também demais da movimentação de Wagner Love. Wagner Love que entrou no segundo tempo fazendo aquela função meio de meia, meia atacante, e acabou sendo peça importante no time do Corinthians. Por falar em peça importante, o gol da vitória em Danilo Avelar, mais uma vitória, 1-0, mais um gol de Danilo Avelar, que apareceu mais uma vez como surpresa dentro da área. Avelar, que atravessou o ano passado no seu ano de estreia com a camisa do Corinthians momentos ruins, vai se adaptando à equipe, vai fazendo um papel importantíssimo na lateral. Ele já fazia uma função muito legal taticamente. Agora, tecnicamente, tem evoluído e ajudado bastante o Corinthians a arrancar as vitórias. Nesse final de semana tem mais Corinthians, né? Já as quartas de finais do Campeonato Paulista já começa nesse final de semana e, claro, vocês vão acompanhar tudo aqui na Rádio Coringão. Forte abraço para vocês e até a próxima. É isso aí, meu caro Vinícius Lúcio. Até a próxima, meu parceiro. Muito obrigado, Vinícius Lúcio, Gustavo Maciel, Wagner Herói, no curto comentário do Wagner Herói e da Aline Dias também. Muito obrigado aí a todos da Rádio Coringão. Valeu, Alex da Mata. Valeu, Ginaldo, pela moral de sempre aqui no Timão Universitário. E aqui no Timão Universitário é hora de mantermos viva a memória corintiana, fiel torcida. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações, meu caro Gilvan. Eternamente dentro dos nossos corações. É,
o Eternamente em Nossos Corações de hoje é para quem é da década de 90, como apresentador, como o Marcos Floriano, né? Só a galera mais velha que vai lembrar do Henrique, Arlindo Henrique Etes. O Henrique que nasceu em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. E onde mora ainda até hoje, né? O Henrique mora lá em Venâncio Aires e toma conta dos seus negócios. O Henrique começou a carreira nas categorias de base do Grêmio Futebol Porto Alegrense, lá na capital gaúcha. Em 85, o Henrique ao lado do Tafarel, goleiro da seleção brasileira. Poxa, o Tafarel jogou quase 18 anos na seleção, né? Jogou bastante tempo na seleção brasileira. Olimpíada de 88, Copa do Mundo de 90, Copa do Mundo de 94, Copa do Mundo de 98. Além, do lado do Tafarel, do Silas, do Miller, entre outros, o Henrique fez parte da seleção brasileira que conquistou o Mundial de Juniores naquele ano de 85. Em 89, o Henrique saiu do Grêmio para jogar na Portuguesa de Desportos e depois da Lusa teve uma pequena passagem pelo União São João de Araras, que na época existia, era grande, agora não existe mais. E o União de Araras revelou vários jogadores, como Roberto Carlos, como Veloso também, né? O União de Araras era um time tradicional. E no começo dos anos 90, aí, mais precisamente no começo de 92, o Corinthians contratou o zagueiro Henrique. Na ocasião, o Vicente Matheus, que era o presidente, aliás, toda semana quase eu falo do seu Vicente Matheus aqui, que foi um emblemático dirigente do futebol e o melhor presidente da história do Corinthians. O seu Vicente teve que ceder alguns passes aí da época, né? Negociou o Jairo, negociou o Guinei, o Marcos Roberto, que depois até acabou tendo problemas aí com a justiça, né? Todos esses jogadores pro Corinthians poder contratar o zagueiro Henrique, né? E aqui no Parque São Jorge, o Henrique viveu, claro, o seu melhor momento da carreira. No Timão, ele formou duplas aí de zaga ao lado do Marcelo Dian, né? Que hoje é empresário de jogador, tem uma moral monstruosa lá na França. O Gralac, puxa, quem não lembra da dupla Henrique e Gralac da década de 90? O Henrique também jogou ao lado do Célio Silva, do Pinga e do Antônio Carlos Zago, que hoje é técnico do Red Bull Brasil. Mas a melhor dupla dessas todas aqui era Henrique e Célio Silva, sem dúvida nenhuma. No final do ano de 97, o Henrique foi jogar no Japão, no Verdy Kawasaki. Com a camisa alvinegra, com a camisa mosqueteira, o Corinthians que viveu o Henrique raçudo, né, demais, viveu ótimos momentos, conquistando 3 títulos de suma importância, a Copa do Brasil e Paulista de 95, né? E em 97 o Campeonato Paulista também. O Henrique jogou bastante tempo no Corinthians, mas só ganhou 3 títulos, mas para um zagueiro da sua categoria já estava de ótimo tamanho. O Henrique estava presente também nas campanhas vitoriosas da Copa Bandeirantes de 94 e do Ramon de Carranza em 96, o único título que o Corinthians ganhou em 96, um título internacional que não vale lá muita coisa, mas está registrado aí na história. Ao todo, o Henrique fez 292 jogos pelo Coringão, 144 vitórias, 92 empates e 56 derrotas. Esses dados aqui são do portal Que Fim Levou, do Milton Neves, aí alimentado pelo Marcos Micheletti e Rogério Micheletti, tá certo? O zagueiro Henrique fez 18 gols pela equipe corintiana. Vamos ouvir um dos gols de Henrique pelo alvinegro do Parque São Jorge, meu caro Gilvan Alves. Tomando posição, o time do Corinthians para a cobrança, Marcelinho Carioca, limpa na sua limpa, tem para gorduchinha, Henrique de cabeça, gol! Desvio do goleiro e ganhou o gol e vai comemorar na galera dos Gaviões da Fiel na camisa 12. Henrique vai na galera e que abraço, que é festa. Henrique, o zagueirão marca na batida do escanteio. Henrique subiu, cabeceou bonito, desviou e marcou. 34 no segundo tempo de jogo. Henrique, Corinthians 3, Criciúma 2. De novo, emoção do gol.
seu Osmar Santos aí. Que saudade, hein, Osmar? Que saudade. Que bom que a gente ainda tem isso arquivado, né? Pra poder ouvir novamente. Narração perfeita do pai da matéria, Osmar Santos. O Henrique, aniversário do mês. Henrique fez 53 anos no último dia 15 de março. Parabéns aí pro Henrique, ídolo da história do Corinthians. Aqui nós não esquecemos de quem faz parte da história, fiel. É inegável que o ídolo, zagueiro Henrique, estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. É a história do Corinthians, rapaz. Aqui a gente tem que sempre recordar, lembrar. Recordar é viver e também colocar pra galera nova, né, que não lembra aí muito, né, da década de 90, que tem muito jogador importante aí dessa fase, né, dessa época da década de 90. É isso aí. Meu caro Rafael Salles, agora é tua vez para manter ainda mais viva a memória corintiana. É o Storintians. Storintians. E após ter conquistado a América e o mundo em 2012, o ano seguinte trouxe muitas vitórias e taças para o Timão. 6 anos atrás, no dia 16 de março de 2013, o Corinthians entrava em campo contra o União Barbarense, partida válida pelo Campeonato Paulista, 12ª rodada. Haviam muitas peças naquele elenco, portanto, era certo um rodízio a cada rodada. Depois de um primeiro tempo apagado, o Corinthians voltou com um ritmo diferente para a segunda etapa. O nome do jogo foi Emerson Sheik. Participou de 2 gols, fora o show. Mas foi no fim do segundo tempo que o Timão cravou a vitória por 3-0. Em sua estreia pelo Corinthians, Renato Augusto cria jogada na ponta esquerda, faz toque rápido com Giovani, recebe a bola em condição legal e encobre o goleiro que vinha fechando seu ângulo. Uma estreia para nunca mais se esquecer. E é exatamente esse gol que a gente vai conferir agora. Aí vem Renato Augusto, traz o Corinthians para mais um ataque. Tocou a bola para o Giovani, vem o chute de longe. A bola sobrou, Renato Augusto tá legal na área, seu goleiro, acabadinha, que golaço! Gol do Corinthians! É dele, é de Renato Augusto aos 45, já nos acréscimos. 3 para o Corinthians, 0 para o União Barbarense. Teve frieza, categoria no desfecho da jogada, dando um lindo toque por cobertura, acabadinha para cobrir o goleiro Walter. E o Corinthians agora goleia o União de Santa Bárbara do... É isso aí, meu caro Rafa. É isso aí, mais um Storintians pra gente. Tá certo. Contra a União Agrícola Barbarense, diga-se de passagem. É isso aí, hora e vez dos esportes das outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário, porque todo mundo tem espaço e vez aqui no nosso Timão Universitário. Vou falar primeiramente do futebol feminino. O futebol feminino do Corinthians estreou com vitória no Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta no último domingo. Foi esse jogo? Foi no sábado? Cara, não vou lembrar, sinceramente, mas que seja. Jogando em Bálsamo, no interior de São Paulo, terra do meu amigo André Rubinho, São Paulino André Rubinho, que nasceu em Bálsamo. O Corinthians jogando em Bálsamo venceu a Ponte Preta por 4-1 na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. A Giovana Crivellari marcou 2 vezes, a Gabi Zanotti marcou 1 e a Milene marcou 1 também, somando aí os 4 jogos do Timão. Entretanto, na data de ontem, quinta-feira, o Corinthians acabou sendo derrotado para o Santos, perdeu para o Santos em casa, velho. O Corinthians jogando na Fazendinha, lá no estádio Alfredo Schurig, acabou sendo derrotado por 2-1 contra o Santos aí, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Esse jogo foi ontem à tarde, certo? Para falarmos também do basquetebol corintiano, Corinthians faz último quarto perfeito, vira a partida e volta a vencer no NBB. Na noite da última terça-feira, a excelente notícia para quem acompanha o basquete do Coringão. Fora de casa, a equipe alvinegra encarou o São José Basquetebol em um jogaço no ginásio Lineu Moura. Para a alegria da Fiel, deu timão e foi na raça. Perdendo até o terceiro quarto, o time comandado por Bruno Savignani cresceu muito no último período da partida, marcando 27 pontos e sofrendo apenas 11 nos
nos últimos 12 minutos de jogo, o Corinthians venceu a partida 72-61. É isso aí, o Coringão jogando muito, Fuller jogando muito basquete. O próximo jogo corintiano já tem data marcada, dia 24 de março, domingo. Corinthians joga contra o Vasco da Gama no ginásio Vlamir Marques. A bola sobe às 11 horas da manhã. Estarei lá, prestigiando o time de basquete do Corinthians, que além do Fuller, que joga muito, tem o Giovannone, que joga muito, e tem o Gustavinho, que joga muito também. O voleibol do Corinthians vem... Não acredito que o Corinthians do vôlei venceu, velho. Não, a notícia tá errada aqui da produção. Vocês estão de sacanagem. Não, brincadeira. O Corinthians brincadeira, venceu... mas se levar a sério... É brincadeira, mas é verdade. O Corinthians, na noite do sábado, dia 16, venceu jogando no ginásio Vlamir Marques. Será que a zica é Guarulhos, velho? Pô, saiu de Guarulhos, ganhou o jogo. Não pode ser. O Corinthians entrou em quadra pela última rodada da temporada 2018-2019 pela Superliga Masculina. Venceu o São Bernardo por 3-0, parciais de 25-19, 25-17 e 25-23. A vitória na Superliga marcou também o encerramento dessa temporada 2018-2019, até que enfim, para o Corinthians Guarulhos. No Campeonato Paulista, o Timão chegou às semifinais e caiu para o SESI. Na competição nacional, o Alvinegro venceu apenas 6 partidas e não conseguiu a vaga nos playoffs. O futsal do Timão, rapaz, o futsal do Timão. Ô, André Bié, técnico do Corinthians. Ô, André Bié, você vai ter problema no ombro, velho. De tanto levantar troféu, o futsal do Corinthians é campeão da Supercopa de Futsal e se classifica para a Libertadores de América. O Corinthians se sagrou campeão da Supercopa de Futsal 2019 no último sábado, dia 16, lá em Francisco Beltrão, no Ceará. Em Francisco Beltrão, no Paraná. Mas, para falar mais dessa notícia, a minha amiga e repórter da Rádio Coringão, Jade Jimenez, traz o boletim do título corintiano, primeiro título do Corinthians na Supercopa de Futsal. Fala, minha querida Jade Jimenez. Boa tarde, pessoal do Timão Universitário. Aqui é a Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão, e eu tô aqui para falar para vocês sobre o futsal do Corinthians. No último sábado, os jogadores entraram em quadra pela Supercopa de Futsal e garantiram esse título inédito por Parque São Jorge em cima do Marreco. O Corinthians ganhou por 4-2 e, apesar do resultado, o jogo não foi tão fácil. O Corinthians saiu vencendo, mas acabou tomando a virada da equipe do Rio Grande do Sul e teve que buscar o resultado. Faltando 1 minuto para acabar o jogo, isso mesmo, 1 minuto, o Corinthians achou 2 gols, virou e foi campeão. Com essa vitória, com esse título, a equipe do técnico André Bié consegue a vaga na Libertadores, que vai acontecer do dia 14 a 21 de julho, lá em Buenos Aires. O Corinthians tenta trazer a competição para o Brasil, para o Parque São Jorge. Ainda nada certo, mas essa é a intenção do Corinthians no momento. Agora, a equipe do técnico André Bié volta a cabeça para os campeonatos nacionais, né? Sexta-feira, hoje à noite, às 8h15, o Corinthians entra em quadra lá no Vlamir Marques pela Liga Paulista de Futsal contra o São José. Nós da Rádio Coringão estaremos lá como sempre, eu nas reportagens, Richard de Paula na narração, Vinícius Lúcio na técnica e os comentários do Ricardo X. Nós estaremos lá cobrindo tudo, essa estreia na Liga Paulista. O Corinthians, que foi campeão da Liga Paulista em 2018, começa essa trajetória agora na competição regional. Em abril, começa na nacional. Tá certo? Um abraço pra vocês e assim que eu tiver mais novidades do futsal eu trago. Beijos. É isso aí, minha caríssima Jade Jimenez. Muito obrigado pelo boletim do futsal. É isso aí, traga sim, Jade, traga sempre novidades aí do futsal e mande o nosso abraço aí pro técnico André Bié, pro Marcelo, preparador de goleiro, que é só gente boa aí na comissão técnica do Corinthians, a rapaziada da assessoria de imprensa, todos os atletas também, o Davis, o Café, rapaziada que joga muita bola, né, velho? Futsal é muito bacana. O Corinthians, como disse a Jade, garantiu a vaga na Libertadores de América, que será disputada em julho na cidade de Buenos Aires, tá certo? E para continuar falando do futsal, a Magnus, né, que também é patrocinadora do Corinthians, patrocina a segunda edição da Copa Down de Futsal.
lá no Parque São Jorge. A Magnus, uma das maiores fabricantes de alimentos para cães e gatos do país, patrocina pelo segundo ano consecutivo a Copa Down de Futsal Magnus, um torneio disputado somente por atletas com síndrome de Down. Aberto ao público, o evento será realizado no dia 23 de março, sábado, amanhã, lógico, é sábado já, eu achei que fosse no outro, dia 23, amanhã, das 9 da manhã às 17 horas. É um festivalzão bem bacana, tem jogo o dia todo lá no ginásio Vlamir Marques, tá? O evento é organizado pela Associação Paradesportiva JR e conta com o apoio do Corinthians. A Copa Down de Futsal homenageia o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março. Foi criado para dar mais visibilidade, promover a inclusão e defender os direitos das pessoas que nasceram com esta síndrome, tá certo? Para passar o serviço a vocês aqui, a Copa Down de Futsal Magnus, dia 23 de março, sábado, das 9 às 17 horas, o ginásio poliesportivo Vlamir Marques, Cito, a Rua São Jorge 777, tá bom? As equipes que participarão é a JR Corinthians A e B, a Aril de Limeira, a Ribidown de Ribeirão Preto, o projeto Up Santos Futebol Clube e Cantinho da Paz. Parabéns a todos, principalmente pro técnico Cleiton Monteiro. Ô professor, o senhor é demais, muito obrigado aí pela moral de sempre aqui. Para encerrar, a base do Corinthians Sub-23 já tem treinador, elenco e amistosos realizados, emprestados serão reforços. Muito debatida desde o ano passado, a ideia do Corinthians de formar um time Sub-23 já está sendo colocada em prática. Com um elenco embrionário e treinador definido, a equipe já fez seus primeiros amistosos para a temporada, que será a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mesmo com um plantel curto no momento, contando apenas com 14 jogadores, o time Sub-23 do Corinthians já entrou em campo 2 vezes contra Flamengo de Guarulhos e Itapirense, cidade de Itapira. É isso aí, meus caros ouvintes fiéis da Rádio Coringão. Chegou ao fim mais uma edição do nosso Timão Universitário aqui na Rádio Coringão. Nossa, falei bastante, cara, tô até com sede já. Lembrando que domingo tem transmissão ao vivo da Rádio Coringão diretamente da Arena da Fonte Luminosa em Araraquara. Eu não peguei a escala, eu confesso pra vocês que eu não tive tempo de anunciar aqui quem vai fazer parte dessa transmissão no próximo domingo, mas com certeza a Rádio Coringão transmite pra você em radiocoringão.com.br, gaviões.com.br, a Rádio Camisa 12, a Web Rádio Camisa 12 e também 87.5 a Rádio Itaquera FM, a rede corintiana de rádios transmite pra você a partir das 18 horas. Ferroviária e Corinthians, primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol, tá certo? É isso aí, vamos nessa, vamos nos despedindo, porque o Timão Universitário é um programa feito por alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, Marcos Floriano e Gilvan Tunes Coimbra, rapaz, não é brincadeira não, esse som perfeito quem levou a você hoje foi o nosso Gilvan Alves, ele que é fã do Felipe Neto do YouTube. A produção e as reportagens, pautas, edição dos alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Rafael Salles, Vitor Rossi, o Everton Teixeira e o Gilvan Alves, que tá com moral, foi citado 200 vezes aqui no roteiro do Timão Universitário. O fã do Felipe Neto, é isso aí, meu caro Gilvan, muito bem, muito bem. A coordenação do curso de comunicação social aqui da Univeritas UNG é da professora Flávia Delgado, a apresentação é minha, Alex Dinarte, e sexta-feira que vem, meio-dia, tem mais, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.